Tá, vamos lá. Você vai fazer o Enem, não sabe como estudar, tá perdido, precisa de um cronograma, não sabe nem por onde começar, o que fazer. Eu vou te passar aqui agora, certo? Os cronogramas de estudo de todas as áreas do Enem, então linguagens, matemática, natureza com biologia, física e química, e também humanas com filosofia, sociologia, geografia e história, que dentro de história a gente tem história geral e história do Brasil. Viu? Eu separei aqui os assuntos mais recorrentes, que caem com mais frequência. Se você sentir falta de algum deles, é porque ele não cai com tanta frequência. Ou então porque foi falha minha e eu esqueci de colocar. Mas eu acho que eu não errei, porque eu também, inclusive, usei esse cronograma aqui enquanto eu estava estudando para o Enem. Então é um cronograma que eu gosto bastante e vou te passar aqui agora, tá certo? Outra coisa também, nesse cronograma de estudo, só tem os assuntos que são mais cobrados. O que eu recomendo é que a partir desse cronograma, assim que você anotar, ou então tirar um print aqui da tela, né, enquanto estiver lendo os assuntos, que você ajuste isso na sua rotina. Então faça um planejamento, veja quais são os dias da semana que você tem disponibilidade para estudar e ajuste isso na sua semana. Porque dessa forma você consegue estudar com mais consciência, porque você sabe que você está estudando, com mais clareza, né, porque está ali, está escrito, você sabe que tem que estudar, e também você não procrastina. Então já fica muito melhor para você ter um estudo mais consciente, mais ativo, sem tanta dificuldade e sufoco, né? Tendo consciência mesmo do que você está estudando, porque às vezes a galera vai estudar e estuda qualquer coisa e no meio do caminho já desiste, já para, porque não sabe nem por que está ali estudando, não sabe nem qual é o objetivo, a meta da semana. Então, quando você sabe o que você está fazendo, quando você anota esses assuntos, então, por exemplo, né, vamos dar um exemplo prático aqui para você entender o que eu estou falando. Eu quero estudar matemática básica nessa semana, então minha meta é de que eu vou começar na segunda-feira, certo? Minha meta é que no domingo eu já saiba pelo menos 60% do assunto. Um exemplo, entendeu? Então você já vai estar estudando matemática básica tendo essa clareza e essa consciência de que seu objetivo é chegar até domingo sabendo desse assunto. Então dessa forma você fica muito mais animado e muito mais ativo mesmo e responsável também de fato em você estar estudando e fazendo o que é necessário para você conseguir estudar de forma mais ativa, mais consciente durante todo esse processo de preparação. Então é basicamente isso. A partir do cronograma, eu quero que você faça mesmo essa rotina, que você crie, faça um planejamento semanal, mensal, o que você preferir, e ajustando os horários. Então, por exemplo, na segunda-feira, tem gente, por exemplo, que prefere estudar um dia da semana só matemática, no outro dia só natureza, no outro dia só humanas. Ou então tem gente que mistura, coloca matemática e natureza num dia, no outro dia coloca só redação, no outro dia coloca humanas e linguagens. Então, assim, fica a seu critério. Nessa parte eu vou deixar para você colocar mesmo o que você preferir, o que achar melhor, mas que você siga a ordem desses assuntos, tá bom? Para você também ter mais clareza e consciência do início ao fim do que precisa ser feito. É basicamente isso. Essa questão da rotina, gente, eu tô falando isso porque tem gente, tipo assim, não tem como eu te passar uma rotina aqui e falar, ó, faça isso na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Porque é muito relativo, depende de cada pessoa, de cada estudante, né? Às vezes você prefere estudar de noite, tem gente que prefere estudar de manhã, tem gente que não tem como estudar de manhã, que só tem como estudar à noite ou então à tarde. Então é muito relativo, depende de cada pessoa, e o ideal é que a partir desse cronograma você crie a sua rotina de acordo com a sua realidade, de acordo com o que fica mais disponível e favorável para você, tá? Entendendo também o que é melhor e o que funciona para você. Vou dar um exemplo, também um outro exemplo em relação a isso. Eu tinha praticamente o dia todo para estar estudando. Então, o que eu fazia? Eu deixava, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né, os dias da semana, para estudar os assuntos que eu tinha mais dificuldade. E aí, quando chegava no final de semana, para eu não perder esse tempo, digamos assim, fazendo outra coisa, porque eu queria estar ali focado estudando, eu deixava os assuntos que eu tinha mais facilidade, porque eu estudaria mais tranquilo e, assim, não seria tanto um problema, um peso, um fardo para mim em estar estudando no final de semana, porque é um assunto que eu gosto, porque era um assunto que eu gostava. Então eu conseguia fazer isso, né? E é por isso que quando você é estratégico e você usa isso a seu favor, quando você vê os horários que você tem disponível e ajusta isso com os assuntos que você tem que estudar, fica muito melhor e você estuda de forma mais ativa e consciente, né? Não tem problema, esse cronograma aqui serve para qualquer pessoa, seja para aquela que tem 10 horas no dia para estar estudando, seja também para aquela pessoa que só tem uma hora. Então eu acho que dessa forma você consegue ajustar e ver o que é mais importante, o que você precisa dar mais atenção. Então, por exemplo, você tem poucas horas no dia para estar estudando, então foca essas poucas horas que você tem nos assuntos que são mais importantes, né, dependendo do curso que você queira. Então, por exemplo, Pedro, eu não tenho como estudar nem de manhã e de tarde, o único horário que eu tenho para estudar é à noite, e eu quero passar em medicina.
Então, deixe esse horário à noite, que é o único horário que você tem para estudar, por exemplo, um assunto que tem mais peso e que é mais voltado para a sua área. Então, no caso, seria o quê? Natureza, né? Com biologia, física e química. Não estou falando também que é para você deixar de lado e banalizar os outros assuntos, mas aqui é para você dar uma atenção e um maior foco nessas áreas, né? Que tem mais relação com o curso que você deseja fazer, ou então com o concurso, com a prova que você vai fazer e precisa de uma maior atenção e de um maior foco. Mas é isso, vamos lá. Vou ler aqui para vocês o cronograma e aí você anota, como eu falei, ou então tira um print e passa para o papel, tá certo? Então vamos lá. O primeiro é em relação a linguagens. Variedades linguísticas, arte e cultura, estratégias argumentativas, interpretação de texto, linguagem digital, figuras de linguagem, funções da linguagem, gêneros literários e escolas literárias. Esses são os assuntos de linguagens. O foco mesmo de linguagens está em relação ao exercício em fazer simulado. Acho que quanto mais questões você faz, melhor para você treinar e entender também como interpreta um texto, como resolve as questões de linguagens. Porque é bem semelhante com matemática também. Um pouco nisso em relação a interpretar o texto, né? E ter esse hábito, mas eu acho que linguagens é mais prática mesmo, viu? É mais fazer simulado, mais questões, porque dessa forma você consegue pegar o domínio, a manha, digamos assim, em relação às questões de linguagens. Pronto. Vamos lá agora. Humanas. Em humanas, né, como eu falei, a gente tem 4 partes aqui importantes, que são, né, filosofia, sociologia, geografia e história. Que dentro de história a gente tem história geral e história do Brasil. Em história geral, pré-história, Egito Antigo, Mesopotâmia e Pérsia, Grécia Antiga, civilização romana, Império Bizantino, sistema feudal, Baixa Idade Média, Renascimento, mercantilismo, absolutismo, Revolução Industrial, Iluminismo, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Era Napoleônica, neocolonialismo, Primeira Guerra Mundial, socialismo, totalitarismo, Segunda Guerra Mundial, nazifascismo e Guerra Fria. Tem um quadradinho porque eu deixei justamente intencional para você riscar. É só passar um xizinho para você saber que você já estudou e que você já entendeu aquele assunto. É legal que você veja uma videoaula, estude o assunto, faça um resumo, um mapa mental e passe o X, porque aí qualquer coisa depois, enquanto você estiver fazendo uma questão e esquecer do assunto, você olha o assunto, você olha a revisão que você fez, né? Aquele flashcard, aquele mapa mental, aquele resumo, aquela revisão, e aí você consegue relembrar, né, do que você tinha estudado e do que você tinha anotado enquanto assistia às videoaulas. Em História do Brasil a gente tem expansão mercantil, grandes navegações, sistema colonial, expansão territorial, economia mineradora, processo de dependência, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, República da Espada, República Oligárquica, Era Vargas, democracia populista, regime militar e Brasil atual. Em geografia, agricultura, geografia urbana, geografia populacional, globalização, cidadania, cartografia, estrutura da terra, fontes de energia, questão ambiental e atualidades. Em filosofia e sociologia, escola helenística, racionalismo moderno, escola sofística, Aristóteles, Sócrates e Platão, filosofia medieval, filosofia moderna, escola de Frankfurt, Immanuel Kant e Nietzsche, sociologia contemporânea, cidadania, cultura e educação, política, poder e Estado, capitalismo, economia e sociedade, indústria cultural, Max Weber e o mundo globalizado. Seriam os assuntos mais recorrentes, né? São os assuntos mais recorrentes que caem no Enem nessa parte de filosofia e sociologia. Em ciências da natureza, a gente tem química, física e biologia. Em química, estudo da matéria, estrutura atômica, tabela periódica, funções inorgânicas, estequiometria, solubilidade, termoquímica, cinética, equilíbrio químico, equilíbrio iônico, eletroquímica, química orgânica, isomeria, reações orgânicas e química ambiental. Em biologia, origem da vida, ecologia, bioquímica, citologia, parasitologia, metabolismo energético, histologia, genética e biotecnologia, taxonomia sistemática, reinos biológicos, biomas e fisiologia humana. Em física, unidades de medida, movimento e lançamentos, dinâmica e leis de Newton, equilíbrio químico, hidrostática, trabalho e energia, gravitação, termologia, óptica geométrica, ondas, eletrostática e eletrodinâmica. E por fim, gente, matemática, nós temos, né, matemática básica, PA e PG, funções do primeiro e segundo grau, conjuntos, análise combinatória, probabilidade, interpretação de dados, escala, grandezas proporcionais, gráficos e tabelas, estatística, geometria analítica, plano e espacial,
trigonometria, porcentagem, matemática financeira, logaritmos e matrizes. Esse é o cronograma de estudo para o Enem. Então, como eu te falei, né, tem um quadradinho, e é assim que você estuda o assunto, é só você passar um checkzinho, né, um X, que já dá por completo, né, é como se fosse um assunto a menos para você estudar. E depois o foco é só simulado. Nesse início, aproveita que você está logo agora no início do ano, né, estudando, para quem está assistindo agora, para você pegar esses assuntos mesmo e estudar, ver a parte teórica nesses primeiros meses, para depois o foco ser exclusivamente 100% nos simulados em resolver questões, né, no estudo ativo, junto com os flashcards, com as revisões que você vai fazer agora, a partir da videoaula que você vai estudar, que você vai entender o assunto por completo, né, a teoria no caso. Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido esse cronograma de estudo, que vocês tenham anotado, né, que vocês tirem um print também para poder usar, testar depois e colocar na sua rotina, né, no seu planejamento diário, como eu estava falando. Foi um cronograma que me ajudou muito, principalmente porque eu estudava sozinho em casa, então eu tive, né, que criar o meu próprio cronograma de estudo, com as coisas que eu tinha que estudar, os assuntos, e criar minha rotina com planejamento. Então isso me ajudou bastante e por isso que eu estou aqui agora compartilhando com vocês, tá? Eu espero que seja um material que possa te ajudar, te orientar e te guiar durante todo esse processo. Mas em caso de dúvidas, é só falar comigo aqui nos comentários que eu estou respondendo vocês. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.